Alô, moçada, vamos começar então a aprender sobre vetores, que são animais super importantes na física. Muitas das grandezas que a gente vai ver durante o nosso curso dependem de vetores para a representação delas, né? E a gente precisa saber então o que são vetores, como lidar com vetores. Okay? Nesse vídeo, a gente vai ver o que são vetores e o que são a direção e o sentido de um vetor. Esses são conceitos bastante iniciais, né, mas que a gente tem que ter em mente. Vamos começar sempre do começo. Tá? Grosso modo, o que é um vetor? Vetor é uma seta. Tá? A seta é só uma representação da grandeza. Tá? E essa grandeza que está sendo representada por essa seta necessita de direção e de sentido para ser descrita adequadamente. Então, a gente vai usar essa seta para descrever essas grandezas, né? Exemplos dessas grandezas são velocidade, aceleração, torque, força, tá certo? Tudo isso são descritos por vetores. E a gente vai ver ao longo do nosso curso como que essas coisas são representadas por vetores. Ok? Dois conceitos importantes aqui são a direção e o sentido de um vetor. O que são a direção e o sentido de um vetor? Ora, bom, a direção do vetor é um eixo, uma linha, né, ao longo do qual essa nossa seta, que vai estar representando a nossa grandeza física, vai apontar. Okay? Então, por exemplo, né, na rosa dos ventos que vocês estão vendo aqui na tela, okay, vocês têm, por exemplo, né, a direção norte-sul. Nota que a direção não é norte e não é sul, é norte-sul. É essa linha daqui, né, que vocês estão vendo aqui, inclusive, né, provavelmente destacada pelo cursor do meu mouse, mas essa linha é a direção norte-sul. Normalmente essa linha vai estar associada ao eixo Y do nosso sistema de coordenadas. Tá? Essa linha que vocês estão vendo aí é a direção leste-oeste. Normalmente ela vai estar associada ao eixo X. Então vocês já ficam ligados, né, que quando vocês olharem um problema e o problema falar, fulano, ou um carro, ou um pato está se movendo para o norte, né, na direção norte-sul. Ok? Então ele está se movendo para o norte. Para o norte quer dizer que ele está sobre a linha norte-sul. Tá ok? Outro exemplo de direção aqui na nossa rosa dos ventos é, né, a direção sudoeste-nordeste. E aí vocês podem pegar todas as direções da nossa rosa dos ventos aqui, tá? Como exemplo de outras direções. Tá? Muitas vezes elas não vão ter nome, porque a gente nem sempre vai estar usando uma rosa dos ventos para definir as direções. Tá? Mas a gente sabe que é uma linha ao longo do qual nossa seta vai apontar. Já o sentido de um vetor é para onde a seta aponta ao longo dessa linha. Ou seja, né, vamos pegar de novo a nossa direção norte-sul. Nossa direção norte-sul é essa linha aqui, né, da minha rosa dos ventos. Mas agora a minha setinha está apontando no sentido norte. Direção norte-sul, mas está apontando no sentido norte. Normalmente, esse sentido vai ser o sentido em que a coordenada y cresce, tá? Ela aumenta de valor. Se ela estiver apontando para cá, ao longo da linha norte-sul, então ela tá apontando no sentido sul. Esse sentido aí vai ser o sentido normalmente dos y decrescentes. Direção leste-oeste, agora lembra, né? A direção leste-oeste é essa linha aqui, mas a minha seta aponta em sentido leste. Essa linha, como vocês devem lembrar, está associada ao eixo X do nosso sistema de coordenadas, né? E a setinha, então, aqui nesse caso, está apontando na direção de X crescente. Aqui, ela está apontando em sentido oeste, né? Vai ser o sentido para o qual as coordenadas x decrescem de valor, diminuem de valor, né? X decrescente, como vocês estão vendo aí na tela. E
Outros exemplos aqui, né? Sudoeste, Nordeste, a direção, mas sentido Nordeste, né? Direção Sudoeste, Nordeste, sentido Sudoeste, e por aí vai, tá? Então, no próximo vídeo a gente continua vendo outros conceitos importantes para a gente aprender a lidar com vetor.